Segundo livro das Crônicas 34, 3 e depois 34, 8. Veja só. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Agora 34, 8. No ano 18º do seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, Maséias, maioral da cidade, a Joás, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Qual é a diferença? A diferença é que no versículo 3, ele está buscando servir o Deus de Davi. Mas no versículo 8, 4 anos depois, ele está buscando servir o Senhor seu Deus. O Deus de Davi agora não é de segunda mão, agora é o Deus de Josias. Isso nos leva para o terceiro ponto. Se você pensa em um legado espiritual, você precisa de uma experiência pessoal. Se você pensa num legado espiritual, você precisa de uma experiência pessoal. Veja bem que no começo, Josias resolveu servir o Deus de Davi. Isso está no 2 Reis 22, isso está no 2 Crônicas 34, está na Bíblia. Mas agora, quando ele começa a reformar, depois de 4 anos buscando a Deus, no capítulo 34 de 2 Crônicas, versículo 8, lá no finalzinho do versículo 8, está escrito que ele buscou reparar a casa do Senhor, seu Deus. Significa que a fé de Davi agora é a fé de Josias. Não é o Deus de Davi, é o Deus de Josias. Mas a fé de Davi, agora, num relacionamento pessoal, agora se tornou a fé de Josias. Ele encontrou-se com Deus e se entregou. Ele começa imitando Davi. Está claro isso? Ele começa buscando um antepassado digno de ser imitado. Mas agora é o Deus dele que ele serve. E presta atenção, porque por causa de Josias, toda uma geração foi agraciada, foi alcançada, graças à integridade de um homem. Eu queria que você tivesse responsabilidade para ouvir o que eu estou falando hoje aqui. Por causa de você, toda uma geração que vem depois de você pode ser agraciada. Depende de como você se comporta. Depende do legado que você está pensando em deixar. Depende do exemplo que você está pensando em deixar para aqueles que estão vindo depois de você. Porque graças à fidelidade de Josias, a geração inteira foi abençoada. Pastor, mas eu conheço a história de Jerusalém e depois Jerusalém foi destruída. É verdade. É verdade. Mas eu vou dizer aqui, depois você lê com calma a história do rei Josias, que você vai perceber, esse capítulo mesmo, 34, é o capítulo 34 que é longo, que eu falei para você ler. O Josias, ele renova toda a religião, volta a ter Páscoa, volta a ter levita, volta a ter louvor, volta a ter palavra, volta a ter Bíblia, volta a ter lei, volta a ter regra, volta a ter ordem, tudo no tempo de vida de um homem. Não tinha nada, as prostitutas vinham nas paredes do templo, imagens de esculturas, sol, lua, planetas, horóscopos, signos, feiticeiros, sorte, tudo isso estava funcionando quando Josias nasceu, quando ele assumiu o trono. E no tempo de vida de um homem, ele restaura toda a religião. E por ele ter feito isso, o castigo que Deus prometeu a Jerusalém iria vir de todo jeito. Mas por causa disso, Deus disse para Josias: eu vou suspender o dia do juízo contra Jerusalém. Você vai morrer em paz. Você vai ser reunido em paz com os seus pais. Você vai para a sepultura em paz. Você não vai ver guerra. Essa geração vai ser salva, no sentido não espiritual, mas vai ser salva da desgraça que vai se abater sobre Jerusalém. Quando Josias morre, o Jeremias, que é contemporâneo, faz um cântico. Infelizmente nós não temos esse cântico, só temos a notícia que ele escreveu. Mas faz um lamento pela morte do rei Josias. Tudo isso porque um homem decidiu ser diferente. E você? O que você recebeu do seu pai, da sua mãe? Você decidiu ser diferente daquilo que eles erraram com você? Será que Deus plantou você nessa família, nesse sobrenome, só para você sofrer? Não. Talvez Deus plantou você nessa família, com esse sobrenome, para você mudar.
e para você deixar um legado para aqueles que vêm depois de você. Mas e agora? Bom, agora a decisão é sua. Você vai fazer a diferença? Ou você vai seguir dando desculpas? Porque, pastor, se ao menos meu pai tivesse me ensinado a Bíblia, pastor, o senhor está falando isso, mas se ao menos meu pai tivesse me falado de Jesus, se ao menos minha mãe ou os meus pais tivessem me falado da fé, pastor, se os meus pais tivessem sido mais bondosos comigo, se minha mãe não tivesse me amaldiçoado quando eu tinha 15, quando eu tinha 16, se aquilo. Então você tem opções, dar desculpas. Olha, talvez você já tenha dito essas palavras que eu falei aqui. Ou talvez você não tenha dito, mas é nisso que você se escora. Quando alguém fala para você, mas por que é assim? Porque você não sabe o sistema que eu fui criado, tal. E talvez você tenha até realmente o direito de dizê-las a respeito dessas palavras. Talvez como Josias, você já tivesse sido condenado ao fracasso antes de nascer. Talvez como Josias, você nasceu numa casa que é um antro de ódio, de perseguição. Talvez para encontrar um ancestral digno, como Josias, você tem que revirar a história dos seus antepassados para achar um. E se for esse o caso, eu vou te mostrar um versículo. João capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler ele de um jeito mais contemporâneo. Abre aspas. A vida humana vem de pais humanos, mas a vida espiritual vem do Espírito. A vida espiritual vem do Espírito. Na Bíblia, conforme está escrito, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, completa aí, é Espírito. Então aprenda uma coisa, uma verdade. A vida espiritual vem do Espírito. Você pode ter aprendido a xingar com o teu pai, com a tua mãe. Você pode ter aprendido a não gostar das pessoas pela cor da pele, pela conta bancária, e você aprendeu isso com a sua mãe, talvez. Você pode ter aprendido a ser mesquinho com teu pai ou com a tua mãe. Você pode ter aprendido a ser uma pessoa desonesta. Você pode ter aprendido a ser uma pessoa violenta. Você pode ter aprendido a ser uma pessoa pecaminosa com teu pai ou com a tua mãe. Mas a boa notícia é que a vida espiritual não vem do teu pai, não vem da tua mãe, vem de Deus. Não, você não vai herdar nada espiritualmente do seu pai, biblicamente falando. Pastor, mas eu fui criado. Não, você não vai herdar nada espiritualmente da sua mãe. Os seus pais podem ter sido responsáveis pelo seu corpo, pela cor dos seus olhos, pela melanina da tua pele, pela cor do seu cabelo, por você ser calvo ou não. Mas Deus é quem assume o comando da sua alma. E isso precisa ficar claro para nós. Você pode se parecer fisicamente com a sua mãe, mas você recebeu a eternidade do seu Pai espiritual, o Pai celestial. Você não teve um bom pai? Eu tenho uma boa notícia. Ele é seu pai. E ele é perfeito. Ele é um bom pai. Ele é um pai maravilhoso. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Você não teve um bom pai? Ele é o teu pai. Você não teve um bom exemplo? Ele é o seu exemplo. Ele é o seu exemplo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Você nunca teve um pai que secasse suas lágrimas, que abraçasse quando você chorava? Você nunca teve um pai que te afagasse na hora da dor? Agora você tem. Agora você tem. Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo, Senhor, meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão todas as minhas lágrimas anotadas no teu livro? Você não teve um grande exemplo de pai? Agora você tem. Você não teve um exemplo de moral na sua casa? Agora você tem. Você não teve um exemplo de amor? Agora você tem. Você não tem um exemplo de paz e longanimidade? Agora você tem. Você não teve um exemplo de honra? Agora você tem. Porque o seu pai é Deus. E esse Deus que é o seu pai ama você, fala com você, usa você. E você pode sentir ele agora essa manhã.
Deus não deixou você à deriva, num mar de hereditariedade. Assim como Josias, você não pode controlar a maneira como seus antepassados responderam a Deus, mas você pode controlar como você responde a Deus. Então escolha bem, pense direito, porque um dia, daqui a algumas gerações, seus netos, seus bisnetos, poderão agradecer a Deus pelas sementes que você resolveu plantar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.